como ovelhas no meio de lobos. Vocês serão uma ovelha, mas quem está em torno de vocês são lobos, doidos para devorar você. Então nós estaremos fazendo missões já indo para o local de risco. Eu não posso achar que fazer missões pastor, eu gosto de fazer missões lá na fazendinha, sabe? É um parquezinho de diversão, o parque está andando para lá, as crianças estão brincando, eu vou fazer missão lá no parque. Missões não é um parquezinho de diversão, não. Essa missão não é um parque de diversão. Missões é na arena, onde lá os lobos estão doidos para te devorar. Isso é fazer missões. É um risco muito grande. Você entrar numa favela para falar de Jesus, é um risco que você corre. Nós estamos aqui agora evangelizando, agora hoje de tarde, encontramos 3 jovens, né? Aparentemente, com certeza, dependente de quem morreu. E um deles falou assim: muito obrigado pela palavra, porque eu necessito dessa palavra, essa palavra chegou hoje no meu coração. Então a Bíblia nos ensina para nós irmos levar a palavra ao sedentos, porque as pedras estão o quê? E não há quem possa. Então eu tenho que ter coragem. Se eu não tiver coragem, eu não saio de casa para fazer missão. Por isso que a Bíblia fala que os medrosos, os covardes, não quer? Diga para você, irmão, você é covarde, medroso ou corajoso? Porque muitos pastores têm medo de bom. A Bíblia nos orienta que eu não posso ser covarde nem medroso. Eu tenho que ser um corajoso para enfrentar o gigante. Missões tem que ter coragem. Coragem para abrir mão de tudo. Para ir falar da palavra, irmão. Porque, pastor, mas não, que é isso, pastor? Você tem que ter coragem. É um risco que a gente corre. Disposição para correr risco. Lembra uma vez que nós estávamos na favela ali no Cubango. Quem lembra da favela do Cubango ali? Tem aquela quadra do Cubango ali. Nós fomos fazer evangelismo ali em cima naquela favela. Nós abordamos ali o dono da boca de fumo lá de cima, daquela região ali. E ele todo armado até os dentes, eles irmãos todos nervosos, preocupados. E nós fomos lá na casa dele, levar a palavra, Deus falou assim: não, nós queremos lá orar pela sua família. Ele nos conduziu até dentro da casa dele. E todo mundo falou, o pessoal fica, então, vocês lá embaixo, porque vocês têm que interceder. Eu mais 3 lá na casa daquele traficante. Chegamos lá, oramos ali, fizemos o apelo, a mulher dele aceitou Jesus como usa em sua vida. Mas se não tiver coragem para ir lá, como é que a palavra pode chegar, irmão? Não pode ter medo para fazer missões. Você não pode ter medo para ir no presídio. Não pode ter medo de se despir para falar da palavra de Deus. Hoje, para entrar no presídio, hoje, irmão, é a coisa mais difícil da palavra de Deus entrar no presídio. Porque as regras e normas para uma pessoa que pastor, eu quero ir no presídio. Você não vai entrar, não, filho. Hoje não se entra no presídio como antigamente, não. Para entrar no presídio hoje é algo rigoroso. Tem que ter uma igreja com cadastro. Eles fazem uma revista da sua vida completa. Sabe o que você come, faz o que você bebe, o que você comprou hoje, o que você não pagou, se está devendo, se não está. Se tiver alguma pendência em alguma questão, você está ferrado, não entra. Você tem que ser um exemplo para entrar dentro do presídio. E muitas pessoas, pastor, não é assim não, filho. Tem que ter muita coragem. Por isso que é um grande risco. E aqui Jesus fala assim, ide, e eis que eu vos envio como cordeiro, como ovelha, para o meio dos de 2 em 2. Ele fala muito bem claro que fazer missões não é chupar cana, chupar laranja. Isso não, tem que ter risco. Por isso tem 3 tipos de missões. Talvez você não queira enfrentar o risco, mas talvez você pode ser o mantenedor desta obra. Outra coisa que eu vejo aqui, segundo, desejo apaixonado de fazer diferença. Você pode fazer diferença? Na sua casa você quer fazer diferença? No seu trabalho você faz a diferença? E na igreja você faz a diferença? Esse desejo apaixonado de fazer diferença, abra comigo Mateus 20, 16. Mateus 20, 16 diz assim:
Assim os últimos serão e os primeiros serão, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Esse desejo apaixonado de fazer diferença é que você vai se destacar. Porque muitos estão vindo para a igreja achando que a igreja é para resolver seus problemas. Cristo não chamou a igreja para ficar dentro das quatro paredes. Cristo chamou a igreja para sair das quatro paredes. Então, quando você entra na igreja somente buscando resolver os seus problemas, suas dificuldades, você deixa de ser a igreja. A igreja no original é sair, ela não é ficar. Então muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E que maioria é você? Pergunta, qual é a maioria? Quem é você nessa maioria de crentes que está por aí? É mais um que está entrando na igreja? É mais um que vai para a igreja? Ou você está fazendo a diferença na igreja onde você está? Porque muitos são chamados, irmão, mas poucos são os escolhidos que pagam o preço de fazer a obra de Deus. Por isso que ele fala muito bem claro aqui nesse texto. Que assim, esse texto também é complicado. Assim os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão? O que é isso? Muitos chegam aqui na igreja. Eu estou aqui na igreja, eu cheguei primeiro, tem que me respeitar, eu estou aqui, desde que a igreja abriu, estou aqui, entendeu? Então, mas não faz nada. Não faz nada. Aí chega o outro que quer fazer, ela bota problema. Não, deixa que eu faço. E não faz. A Bíblia nos orienta, irmão, que os últimos serão os primeiros. Porque Deus chama o escolhido e o capaz. Outra coisa que eu vejo aqui, se sentir incomodado pela realidade. Eu não tenho como fazer missões sem eu sentir a realidade do que está em torno da minha vida, em torno da onde eu moro, em torno da cidade onde eu estou, do meu país. Eu tenho que me sentir a realidade. A Bíblia nos orienta em 1 Samuel 17, veio lá 1 Samuel 17, 24, de um jovem que ele se sentiu incomodado com o que estava em torno daquele lugar, na sua família, com a sua família, com aquela nação de Israel. Ali a gente entende muito bem claro sobre isso. 1 Samuel 17, versículo 24, diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente, diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem matar o rei acumulará de grandes riquezas e lhe darás por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Diz assim: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus? Então ele estava o quê? Ele estava inconformado com aquela situação. Muitas pessoas, ao invés de estar inconformado com o tráfico de drogas próximo da sua casa, tem medo. Muitas vezes está inconformado com a prostituição que está acontecendo no seu bairro, não está nem aí. Muitas vezes está inconformado com essas crianças rebeldes, não estão nem aí. Muitos, ao invés de estar inconformado com a marginalidade que está no seu bairro, não está nem aí, cruzando seus braços. Enquanto o mundo já dos malignos, e Jesus falou assim: vós sois luz, vós sois o sal da terra. E aonde está esse sal? Aonde está essa luz? Porque as trevas estão aí. E a luz está onde? Escondida dentro de casa. Pode por acaso esconder a luz? De jeito nenhum. A luz ela tem que brilhar no meio da escuridão, no meio das trevas. E aqui Davi mostrou inconformado. Abra comigo também o texto, por favor, lá em João 4, 23. Livro de João 4, livro de Mateus 9. Livro de Mateus 9.
9:35. Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles as multidões, compareceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm. E novamente ele volta assim: então se dirigiu aos seus discípulos e diz assim: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua. Novamente Jesus instrui aos seus discípulos que estava faltando o quê? Gente para trabalhar. Hoje de manhã aqui foi um sufoco, irmãos, não tem noção. 7 horas, 8 horas da manhã cheguei aqui, olhei para um lado, olhei para o outro. Eu falei: Jesus na causa, a irmã ligou que não vai poder chegar. Estava a Nelzinha triste da vida, e a Cornalda aqui estava dormindo aqui em cima. Eu olhei: meu Jesus, é agora, Jesus, manda os trabalhadores. Eu tive que ligar para onde? O mais próximo daqui, eu tive que ligar. Está onde, rapaz? Não, sai fora daí, vem para cá. Aí eu disse: meu irmão, nós estamos assim, aqui não está de brincadeira, essa igreja não está brincando, essa igreja. Essa igreja não está brincando de dirigir um culto, orar e vão para casa e Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Essa igreja não está brincando, essa igreja não. Essa igreja está confrontando o inferno. Essa semana eu passei mal. Na quarta-feira, pregando aqui a palavra, Deus me revelou algo tremendo aqui na quarta-feira. Na quinta-feira, meu corpo estava moído, não conseguia levantar. Fui levar Daniel na escola, meu corpo não aguentou. Voltei para casa, deitei, fui acordar quase 1 hora da tarde. Na sexta-feira eu passei mal porque eu fui com uma batalha espiritual no curso Cordão de Três Dobras que está tendo lá no Arsenal. Você não tem noção. O pastor me procurou, falou: pastor, eu quero passar algo para o senhor. Há um casal aqui vivendo isso. Eu acreditei no chamado de você e da sua esposa. Eu vi que esse trabalho é sério. Li a apostila toda e vi que é algo que pode mudar esse casal. Eu acredito no Senhor. Credibilidade. Aí o filho dele estava desviado há muitos anos. Aí eu entendi porque eu passei mal. O filho dele falou assim: pastor, está aqui o meu filho, desviado. Ele aceitou fazer esse curso porque eu falei: esse curso vai mudar a tua vida. Ele chegou lá, o filho dele, com a esposa dele, brigando, separando todo quanto é jeito. Paramos para conversar com aquele casal. Fizemos uma aliança ali com eles. Aquele casal, naquela aula, primeira aula que eles tiveram, ele me abraçou e disse: pastor, eu creio que eu vou mudar. Aí eu pergunto: você está orando por esse curso Cordão de Três Dobras? Você está dobrando seu joelho para interceder por isso? Porque é um desafio enorme, irmãos, restaurar famílias. Porque as famílias estão se acabando. E muitas igrejas não querem falar sobre isso, sabe por quê? Porque os próprios pastores estão corrompidos nos seus casamentos. Eles não podem pregar aquilo que eles não vivem, irmão. Nós já temos várias igrejas já me ligando: pastor, eu quero que nesse ano você faça também. Esse ano não vou fazer mais, não dá, não tem como. Já tem uma fila de igreja para nós ministrarmos o Cordão de Três Dobras, irmão. Aí eu pergunto: eu posso estar em todo lugar ao mesmo tempo? A missão é minha, diga assim: a missão do pastor, a missão é minha também, é sua também. Porque é uma grande obra, irmãos. E aqui a gente observa muito bem claro sobre essa questão quando ele fala aqui. Vamos lá voltar no texto novo 4:23, voltar, achou lá, filho? Diz assim: ó, Senhor, então se dirigiu ao Espírito da seara, na verdade é grande, mas trabalhou só o quê? Porque vendo as multidões, ele se compareceu porque elas estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não tem pastor. Encontramos um caso, pastor, tem como encaixar esse casal aí? Por quê? Porque é filho de pastor, está em fornicação, e não tem quem possa ajudar. Já paguei para ele fazer lá com Josué, lá no Rio, lá em São Paulo, R$1.500 para ele. Ele foi lá em São Paulo para fazer uma terapia com Josué Gonçalves. Não conhece Josué? R$1.500. Mas quando eu vi
eu estive aqui na primeira aula, Deus mostrou que esse curso pode mudar a vida desse jovem. Porque eu estou vendo que vocês falam que vocês vivem. E que vocês pregam é vivido por vocês. Então a gente observa que o negócio é sério. A obra de missões é séria. A obra de missões não é só que dá o alimento para os necessitados, só não. Nós estamos tratando com famílias e isso não é fácil. Nós estamos mexendo no ninho do capeta. Falando para aquelas famílias ali, esse curso lá, você não tem a noção do curso, né, Isabela? Já não. Nós estamos tratando lá com pessoas que têm PhD em teologia, filhinho. Você não tem a noção. É aquela coisa de debate para tentar conhecer se ele tem estrutura bíblica. Ou não. São pessoas que estão ali dentro, topa aqui, ó. Tem ou não tem? Não é fácil não, né? Igual aqui que a gente fala, aqui, os irmãos lá, não, a chapa é quente, irmão. E se não tiver debaixo de oração, filhinho, negócio bem estreito. Tem que ter muita oração. Diga que você ora mais para o seu pastor. Outra coisa que eu vejo para fazer missões: assumir responsabilidades enquanto outros inventam justificativos. Irmão, o que tem de pessoas inventando justificativos e não assumindo responsabilidade? Eu vou doar o pão, chega na hora, não deu, passei mal. Não ligou. Vamos abrir a palavra de Deus. Eu gosto de falar pela palavra. Filipenses, vamos lá. Filipenses 1:19. Filipenses 1:19 diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, em que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim, diga para o seu irmão assim, porquanto para mim, porque para mim, eu viver, eu morrer, falou. Irmão, não adianta dar justificativa. O apóstolo Paulo, ele chega ali para aquele pessoal e fala assim: meu filho, ó, esse negócio aí não é bem assim não. Não é bem assim não. Para mim viver é Cristo. Se Cristo falou que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E o morrer é outro. Se eu tiver que levar a palavra de Deus, ter que enfrentar algumas situações, se chegar lá, eu tiver que morrer pelo amor de Cristo, é lucro. Porque eu sei que o meu lugar está reservado no lugar certo. A gente observa o meu texto também, lá comigo, por favor, livro de Josué 24. Esse texto eu gosto muito, porque Josué encontrou gente, um monte de gente para ficar dando desculpa. Olha como tinha gente naquele lugar, naquele dia, dando desculpa para não fazer. Estava com dor de cabeça, estava com dor de barriga, o marido está cansado, a mulher está com a TPM dela, enfim, um monte de desculpa. Josué 24:15. Abre lá. Último livro de Josué. Diz assim: porém, se vos parecer mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além de Eufrates, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não deu desculpa, ele definiu, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa se você não quer o evangelismo, não importa se você não quer doar para missões, não importa se você não quer orar por missões, mas eu e a minha casa faremos isso. Está entendendo? É questão de não transferir a sua responsabilidade para o outro. Ah, eu não vou porque eu marquei com a irmã Maria não foi, eu não vou.